No final do século XVI, Portugal não era apenas um país, era uma potência global. Seus navios cruzavam oceanos desconhecidos. Suas bandeiras estavam fincadas na América do Sul, na África e na Ásia. Suas rotas comerciais transportavam ouro, especiarias e riquezas que sustentavam uma das economias mais poderosas da Europa. Lisboa era o coração desse sistema, uma cidade vibrante, rica e confiante. Mas por trás dessa aparência de instabilidade, uma fragilidade silenciosa crescia. Uma fragilidade que poucos percebiam. E quando ela finalmente se revelou, foi rápida, brutal e quase apagou Portugal do mapa. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos como esse. No centro dessa história estava um jovem rei, Dom Sebastião. Ele não era um governante comum. Desde cedo, acreditava que havia sido escolhido por Deus para cumprir uma missão. Ele não queria apenas governar Portugal, ele queria salvar a cristandade e provar isso no campo de batalha. Seus conselheiros imploraram que ele reconsiderasse. Portugal tinha muito a perder, e seu império era vasto, mas seus recursos humanos eram limitados. Uma guerra no norte da África era desnecessária, arriscada demais, mas Sebastião não recuou. Em 1578, ele liderou pessoalmente seu exército rumo a Marrocos. Era um momento decisivo, mas ninguém imaginava o quão decisivo seria. No dia 4 de agosto de 1578, sob um calor sufocante, o exército português enfrentou forças marroquinas muito superiores. A batalha rapidamente saiu do controle. As formações se desintegraram, soldados fugiram, oficiais caíram, o caos tomou conta do campo. E então, no meio da confusão, o rei desapareceu. Dom Sebastião, o governante de Portugal, simplesmente deixou de existir. Seu corpo nunca foi encontrado, nenhum testemunho definitivo. Nenhuma confirmação, apenas silêncio. Portugal, de uma hora para outra, tornou-se um reino sem rei, sem herdeiro, e era o início de uma crise que mudaria tudo. O trono foi assumido temporariamente por um homem idoso e frágil, o cardeal Dom Henrique. Mas todos sabiam que era apenas uma solução temporária. Ele não tinha filhos, não tinha sucessor, e quando morreu, apenas 2 anos depois, Portugal entrou oficialmente em um vazio de poder. Não havia um herdeiro claro. Não havia consenso, apenas incertezas. E foi nesse momento de fraqueza que alguém decidiu agir. Madrid, o homem mais poderoso do mundo, observava. Filipe II, rei da Espanha. Ele não era apenas um vizinho, era um parente direto da família real portuguesa. E mais do que isso, ele era um estrategista. Paciente e calculista, ele entendeu algo que poucos em Portugal haviam percebido ainda. Portugal estava vulnerável, sem rei, sem liderança clara e sem defesa suficiente. Era uma oportunidade única, talvez irrepetível, e ele não a deixaria escapar. E em 1580, o exército espanhol cruzou a fronteira, não como aliados, mas como conquistadores. Sob o comando do experiente Duque de Alba, as forças espanholas avançaram com precisão. As resistências portuguesas tentaram reagir, mas era tarde demais. Na Batalha de Alcântara, perto de Lisboa, o destino de Portugal foi selado. As forças portuguesas foram derrotadas e Lisboa caiu. E com ela, caiu também a independência portuguesa. Sem destruição massiva, sem uma última batalha heróica, Portugal simplesmente deixou de existir como reino independente. Em 1581, Filipe II assumiu oficialmente o trono português. Agora, ele não era apenas rei da Espanha, era rei de Portugal. E com isso, algo sem precedentes aconteceu. 2 impérios globais foram unificados sobre uma única coroa. Territórios em todos os continentes, oceanos sob um único comando, era o maior império que o mundo já havia visto. Mas o que parecia uma vitória estratégica escondia uma consequência devastadora. Portugal havia herdado todos os inimigos da Espanha, e eles estavam prontos para atacar. A Holanda, inimiga mortal da Espanha, viu sua oportunidade. Se Portugal era governado pelo rei espanhol, então Portugal também era um alvo legítimo. E os ataques começaram. Fortalezas caíram, os portos foram tomados. No Brasil, os holandeses invadiram o Nordeste. Em Angola, atacaram os centros vitais. Na Ásia, desafiaram o domínio português. O império que Portugal havia construído ao longo de mais de um século começou a se desfazer. Não por falta de coragem, mas porque o seu destino agora estava na mão de outro rei, outro governo e outra prioridade. E foi assim que, por 60 anos, Portugal existiu sem ser verdadeiramente livre. Mas a identidade portuguesa nunca desapareceu. E quando a Espanha começou a enfraquecer, Portugal viu sua chance. E em 1º de dezembro de 1640, conspiradores portugueses entraram no palácio em Lisboa. O representante espanhol foi capturado, o controle foi retomado e naquele momento Portugal ressurgia. Dom João IV foi proclamado rei, a independência havia sido restaurada, mas após 60 anos de submissão, o mundo já era outro.
Portugal havia sobrevivido, mas não sem cicatrizes. Seu império havia sido enfraquecido, novas potências haviam surgido e o equilíbrio global havia mudado para sempre. Tudo começou com o desaparecimento, uma batalha distante, um rei sem herdeiros e um rival que soube esperar o momento certo para agir. Portugal desapareceu, mas também provou que algo definiria sua história. Mesmo após perder tudo, ainda era capaz de voltar. Esse conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos como este, ative o sininho e siga o canal.